Seja muito bem-vindo ao seu curso de psicanálise clínica. Sou o professor Rogério de Souza e estou trabalhando com você a teoria psicanalítica. Vimos até agora que a psicanálise está estabelecida como a ciência que tem por objeto de estudo o inconsciente humano. E na aula de hoje, nós estaremos falando sobre as experiências que foram determinantes para o equilíbrio da nossa psique. Temos uma estimativa de cerca de 70% das pessoas do mundo que se mantém dentro do nível do equilíbrio psíquico. Mas também temos aí a mesma estimativa para 30% das pessoas que estão em desequilíbrio da sua psique. Esses 30% eles estão todos mesclados. E por quê? Porque existem aqueles que são os desequilíbrios momentâneos, leves, cotidianos, extemporâneos, espontâneos, mas passam rapidamente. E tem aquela turma que é do desequilíbrio moderado, quer dizer que ele tem alguns acessos do desequilíbrio, alguns momentos de desequilíbrio, mas depois retornam para a sua calmaria. E, no entanto, nós temos aí uma terceira turma, que são aqueles que necessitam sim de terapia contínua, de tratamento com inclusive administração de psicotrópicos, em alguns casos inclusive de intervenção e internação. Aí nos perguntamos, esses 30% de pessoas que a nossa estimativa nos dá e que estão desequilibrados em sua psique, eles ficaram desequilibrados, eles já nasceram assim? Isto é, foram os fatores exógenos que vieram de fora, como a sociedade, as pressões da família, os valores de moralidade, as regras, os impeditivos que fizeram dessa pessoa uma desequilibrada, ou esta pessoa já nasceu com predisposição genética? Bom, vamos avaliar o seguinte. Aqui está a nossa primeira experiência existencial. É a experiência da concepção. Não existíamos. Não estávamos na linha do tempo. Não tínhamos uma vida autônoma. Não éramos indivíduos. Mas, na corrida, para nós chegarmos até este lugar aqui, o óvulo de nossa mãe, nesta corrida nós entramos na nossa primeira disputa, com outros milhares de milhares que eram iguais a nós, tão saudáveis quanto nós, tão potentes quanto nós, tão energizados quanto nós, e alguns não. Outros ficaram muito atrás, pela metade do caminho, não conseguiram correr a primeira milha. Bom, quando nós começamos essa nossa existencialidade, a busca pelo óvulo de nossa mãe, pela fecundação, pela concepção, nós tivemos a nossa primeira experiência. Será que ela foi uma experiência salutar? Uma boa experiência? Uma experiência tranquila? Nós não temos lembrança. Não significa que não esteja em nossa memória. Só não conseguimos acessar pela lembrança a este momento da concepção. Mas está na memória. Que tipo de memória? O que nós já estudamos aqui. A memória do inconsciente. O que na realidade aconteceu naquele primeiro momento da nossa existencialidade, ou seja, a nossa primeira experiência existencial, ela foi traumática. Foi traumática para nós e para os outros milhares que eram iguais a nós. E eles foram vencidos pelo trauma. E nós? Nós vencemos o trauma. Fecundamos o óvulo. E assim chegamos a este mundo depois de um período gestacional. Acontece que o trauma que nós tivemos, aquela experiência traumática pela qual nós passamos no momento da concepção, ela ficou gravada em nossa memória genética. Está aí. Como nós dissemos nas aulas anteriores, ela está latente, isto é, latejando. Vir ao mundo não foi fácil. Fecundar o óvulo da mãe não foi fácil. Permanecer ali dentro não foi fácil. Vencer todas as adversidades em que o corpo da tua mãe estava produzindo enzimas para poder lhe expelir, pois afinal de contas o corpo de sua mãe te considerava um corpo estranho, como se fosse uma doença. Por quê? Porque o bebê não é uma extensão do corpo da mãe, mas também não é uma continuidade. Ele é gerado, mas ele é gerado quase que
que independentemente. Não é independente porque, afinal de contas, se alimenta de todo o sistema imunológico da mãe, nutritivo, biológico, além das suas cargas emocionais também. Por isso a gente não pode falar de plena independência. Fato é, nos primeiros momentos gestacionais, o corpo da sua mãe ele produzia os anticorpos, as enzimas, as bactérias e toda aquela turma que vinha combater para ver se você era expelido por meio de um aborto espontâneo. Você e eu vencemos. Tudo isso é para que eu possa dizer para você que as nossas primeiras experiências inconscientes são experiências traumáticas. E isso ainda está gravado na sua psique. Em que lugar da psique que está gravado o seu trauma? Você lembra da aula anterior que nós representamos o inconsciente com essa imagem? Aqui está o inconsciente. Aqui está as suas experiências inconscientes. Aqui está a sua concepção. Aqui está a sua gestação. Aqui estão os seus primeiros anos de vida. Onde? No id. Vocês lembram que nós falamos? O id. O que é o id? É aquela instância do inconsciente em que nós somos instintivos, impulsivos. Guardamos toda a carga genética que nós trouxemos do pai e da mãe. Inclusive aquela carga genética que eles mesmos reprimiram. Tudo ficou gravado aí no seu código de DNA e está armazenado no seu inconsciente. Aqui está o id trabalhando o tempo todo. E também no inconsciente você tem, lembra que nós falamos dessas figurinhas aqui? Você tem o ego. Bom, o ego, como você já aprendeu, ele é quase que aquele assessor, tá bem? Ele é aquele assessor que ele vai no pré-consciente para o consciente. Ele emerge na ilustração que nós tivemos aqui na aula passada, é como se fosse a ponta do iceberg. Mas ele tanto participa do nível do consciente quanto do pré-consciente, como se fosse um ascensorista. Veja como ele está grudado com o id. E depois nós estudamos que lá no inconsciente existe o superego. E aí este superego vai servir como um moderador das nossas decisões de certo e errado, fazer ou não fazer, querer ou não querer, levar até o fim ou não levar até o fim. Fato é, tanto o id, quanto o ego, quanto o superego, eles estão em nosso nível de inconsciência. Nós não temos como acessá-los. Ah, eu consigo acessar o meu ego. Também não. Ele está no nível do inconsciente. É o ego que vai fazer aquela permuta, sabe? É aquele que vai fazer aquela comunicação, como eu expliquei para vocês aqui, pelo mito de Hermes. Você conhece o mito de Hermes? Hermes, ele é aquele ser lendário da mitologia dos gregos, que ele faz a comunicação entre os deuses do Olimpo e os mortais na Terra. Ele entende a linguagem dos deuses e ele entende a linguagem dos homens. Mas ele não convive com os homens. Ele está no mundo dos deuses. Ele ouve tudo o que acontece na Assembleia dos Deuses e, vez por outra, os deuses querem transmitir alguma mensagem aos homens e chamam Hermes, ao invés de eles virem pessoalmente. Quer dizer que nós temos o inconsciente como sendo um Olimpo, aonde estão as nossas memórias que estão recalcadas, reprimidas, além de toda aquela carga genética animal, impulsiva e instintiva. Quem é que vai nos dar acesso ao inconsciente? Seria o nosso amigo aqui, o ego. Mas você vê que é uma disputa. Você tem controle sobre o seu ego? Ô ego, vai lá no meu inconsciente e busca para mim as minhas memórias do momento da minha concepção e os traumas que eu passei. Não tem. Não é assim que funciona. É o inconsciente. Bom, ao mesmo tempo em que nós temos aqui a formação do nosso inconsciente, lá já na barriga de nossa mãe, nós começamos também a ter a formação do nosso consciente. Os nossos traços personológicos. E isso trazido de gerações e gerações. Não somente do seu pai e de sua mãe, como também de seus avós maternos
e seus avós paternos e, consequentemente, de toda a sua árvore genealógica. Os seus traços personológicos, eles são uma espécie de equação. E nesta equação, você tem muitas características que são do seu pai, de sua mãe, e outras que parece que não tem nada a ver nem com um e nem com o outro. Da onde é que vem? E não falo apenas das características físicas, também fisiológicas. Falo daquelas que são psíquicas mesmo. E na formação da sua consciência, do seu consciente, parece que acontece uma espécie de seleção natural, se é que nós podemos usar esse tipo de linguagem, seleção natural entre aquilo que vai ficar fresco na memória e aquilo que vai ser traumático e vai ser retido para baixo do nível da consciência. Nós temos a consciência e a personalidade já preparada, predisposta, programada em nossa carga genética. E o que nós temos que fazer? Aqui eu tenho que trazer a você um pouco da filosofia de Aristóteles, que eu já adiantei nas aulas passadas. Aristóteles, grande filósofo estagirita da Grécia Antiga, ele vai nos dizer o seguinte: o mundo, o cosmos, tá bem? O cosmos, ele está organizado. Ele é uma ordem. Mas no princípio não era uma ordem, ele era um caos. E do caos emergiram, conforme dizem as mitologias, emergiram os deuses primordiais. Mas os deuses primordiais não colocaram a casa em ordem. Eles eram egocêntricos e egotistas, pensavam em si, para si e consigo mesmo. Não colocaram a casa em ordem. Os grandes titãs, eles eram exclusivistas do seu espaço e das suas mordomias. Eles deram origem aos deuses que se tornaram depois os olímpicos, deuses do Olimpo. Esses deuses entraram em guerra contra os titãs e colocaram ordem no caos. Pronto, o mundo está ordenado. E qual que é a finalidade deste mundo que antes ele era um caos e agora ele está ordenado? Aristóteles vai dizer, a finalidade é sermos felizes. Nós somos construtores das pontes da felicidade. A infelicidade não é natural em nosso mundo, mas a felicidade é natural. Este é o objetivo de cada um de nós. Como que eu faço para alcançar a felicidade? Muito bem, eu vou sair do estado de caos e eu vou para o estado de ordem. Eu vou sair do estado de inconsciência e vou para o estado de consciência. E como que eu faço isso? Aristóteles diz, nós trazemos em nossa natureza a potência para nos tornarmos felizes, a potência para nos tornarmos equilibrados, a potência para nos tornarmos conscientes, para nós termos um equilíbrio da nossa personalidade. E o que precisamos fazer? Nós precisamos atualizar esta potência. Precisamos acionar os botões, ativar o sistema, atualizar a nossa história. Como que nós vamos fazendo isso? Esses traços de personalidade que já estão programados e também a nossa consciência que também já vem aqui como que preparadinha, vai passar pela atualização através das nossas infâncias. E nas nossas infâncias nós vamos ter as outras experiências. E nessas outras experiências, no primeiro momento, nós estamos experienciando a existência. Experienciando a existência. Em que nível? No nível do consciente. Por que no nível do consciente? E o inconsciente? Muito bem, o inconsciente ele tem esta função de arquivo morto. Eu penso, muitos psicanalistas pensam, de que o inconsciente ele quer invadir a praia. Ele quer invadir o consciente. Ele quer tomar conta da pessoa que você é. Só que ele está reprimido, ele está recalcado. No momento da formação biológica, a consciência solapou a possibilidade do inconsciente se manifestar por completo. E por causa disso nós temos aí o homem que está abaixo e o outro que está acima. Conforme a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, nós temos a instância do consciente e a instância do inconsciente. E dentro da instância do inconsciente, nós temos o id, o ego e
o superego. Fato é, nossas primeiras experiências enquanto crianças parecem com essa cena que você está vendo aqui. A turminha está se divertindo. O que é que vai acontecer? Vamos conseguir manter o nosso equilíbrio? Se houver uma invasão do inconsciente sobre o consciente, nós vamos continuar a conseguir ficar no controle? O que é um dos grandes perigos em mexer-se com o inconsciente ou o subconsciente, como popularmente é chamado. Começar a cavar, começar a investigar, ter a ousadia de avançar. Será que nós vamos conseguir suportar a carga emocional reprimida abaixo do nível da consciência? Bom, esses meninos aqui não conseguiram, porque o inconsciente lhes derrubou a cadeira. Mas ainda bem que eles estão à beira-mar, não é verdade? Ainda bem que eles estão na orla, é uma diversão. Mas e se não fosse assim? E se fosse como nas cenas anteriores, em que nós falamos da tsunami tomando conta de todas as cidades? No primeiro instante da nossa existência, o id, aquele ser inconsciente que está lá programado, que já veio conosco desde a concepção, ele tem uma força motriz que é a força da vontade. É a volição. E pela volição ele começa a apertar insistentemente este botão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O id não vai parar o tempo inteiro de apertar o botãozinho dizendo eu quero, eu quero. Mas o que falta ali para o id realizar aquilo que ele quer e que ele quer? O que é que falta? A oportunidade? A existencialidade? O que é que falta? Por que o id ele não se manifesta plenamente e tudo aquilo que você e eu queremos a gente não consegue realizar? O que é que está impedindo? Porque o id fica latejando o tempo todo no seu inconsciente. Ele é impulsivo, ele é instintivo, ele é insistente. Ele quer porque ele quer tomar o controle. Aí ele fica latejando. Bom, nem tudo aquilo que você e eu queremos, nós vamos poder levar a efeito. Veja só essa cena. Essa é uma cena apavorante. A pessoa, ela acende um fósforo e ela deixa o fósforo cair e dali vai ocasionar um grande incêndio. Aqui está representado, eu quero que você observe bem nessa figura aqui, ó. O id. Ele está tomando conta. Tomando conta de quem? Da consciência aqui em cima. Do nível da consciência. Poderia. A pessoa quer. Tudo aquilo que você quer, você pode? Quando nós estamos falando sobre o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, aí vem, como nós estamos estudando hoje, a formação de todos os princípios das nossas experiências psíquicas para o equilíbrio da psique. O id quer, mas a sociedade ou a vida em sociedade, a existencialidade no tempo e no espaço com outras pessoas não nos permite evoluir ou soltar toda aquela carga que existe no id, a sua animalidade, a sua instintividade, a sua impulsividade, a sua busca pelo prazer. Sabe por que a busca do prazer? Porque você e eu viemos ao mundo por um ato libidinoso do pai e da mãe. Libido de ambos nos trouxeram ao mundo. Você é resultado de um êxtase. Esse é um êxtase que veio programado na sua carga genética. Você experienciou aquele prazer do pai e aquele prazer da mãe. Você experienciou e você quer reproduzir essa experiência. E como faz para reproduzir? O tempo todo, em todos os lugares, a todo custo, em qualquer circunstância. Consegue? Pode? A palavra aqui é não. Você não pode. Veja bem aqui a cena. Esta pessoa está lamentando porque ela não pode. Os cara aqui é o id, ele está trabalhando o tempo todo, mas a sociedade também está trabalhando o tempo todo. O id, na inconsciência, trabalha e gira o tempo todo, mas o consciente aqui também faz a sua função. E como que ele faz essa função? Através do superego. Superego
que está programado aí no nível do inconsciente da pessoa, vai gravar as regras do não. Você quer, mas não pode. Você quer, mas não pode. Você está forçando, mas o superego está no meio do caminho para a realização desse seu grande feito em busca do prazer. Não é tão simples como nós gostaríamos, não é verdade? Nós temos aqui a nossa consciência e a nossa personalidade, agora já formadas ou em formação, desde a infância, primeira infância, segunda infância, adolescência, idade adulta, idade senil. Nós temos essa turminha todinha aqui, agora se conjugando os valores do pai, os valores da mãe, os valores da escola, os valores da cidade, da sociedade. Esses valores aí, eles estão sendo inculcados na sua consciência, e essa inculcação dos valores na sua consciência vão moldando a sua personalidade. Bom, a palavra personalidade, ela é um pouco mais tranquila para a gente poder defini-la, embora que não conceituá-la. Conceituá-la é mais difícil, mas definir a gente consegue. A palavra personalidade, ela vai representar as máscaras que nós utilizamos ou que nós assumimos para representar o nosso papel social. Isso aí é a sua personalidade. É a conjugação de N fatores que não param o tempo todo, se conjugando com a consciência, os valores, os princípios, a moralidade, a ética, as regras, as leis, a sociedade, fator genético, tudo se conjugando aqui, juntamente com o seu superego, para manter você em estado de equilíbrio, naquela estimativa dos 70% que não precisam passar pela ilha de um psicólogo e nem muito menos pelo divã de um psicanalista, ou então por um prédio onde colocam lá interditado por um tempo. Quer dizer, esses 70% de pessoas tem isso aqui lhes favorável, porque o inconsciente não lhes tomou conta. Nesta personagem aqui é traumático. E por que é traumático? Ela liberou a sua libido. Como assim liberou a sua libido? Porque, de acordo com Sigmund Freud, todas as ações que nós realizamos espontaneamente, por ação ou por negação, tudo é busca do prazer. Qual o tipo de prazer? O prazer libidinoso. A nossa libido precisa se expandir. Como não dá para a gente ficar expandindo a nossa libido o tempo todo pelo ato sexual, o que nós fazemos? Nós canalizamos a nossa libido para outras ações e outras atitudes, que em algum momento se tornam totalmente supérfluas, insatisfatórias e inclusive inócuas, sem sentido nenhum. É daí que vão surgindo as primeiras psicoses e neuroses, para a pessoa poder buscar outras aventuras, outros ares, outras florestas, outros mares, até que chega ao ponto que nós estamos vendo aí, que nada mais lhe satisfaz a não ser uma atitude agressiva como essa daqui. Perceba que o id não para de trabalhar. Eita bichinho! Fica trabalhando dia e noite, o tempo todo. Ele é o inconsciente. E o nosso ego também não para de trabalhar. E o nosso superego também não para de trabalhar. E os nossos traços personológicos, aquele que a gente trouxe da mamãe, não para de trabalhar. E o que trouxe do papai, não para de trabalhar. E toda a carga ancestral também não para de trabalhar. Estamos o tempo inteiro trabalhando, tanto do nível do inconsciente, quanto do consciente também. Nós repousamos, e nós repousamos para a nossa própria saúde mental. Afinal de contas, nós temos aí todo o nosso sistema biológico programado tanto para o trabalho e atividade, quanto para o descanso também. E isso é muito bom. Quero fazer com você aqui agora uma pergunta de reflexão pessoal. Como é que nós temos vivido o nosso inconsciente? Como que você tem vivido o seu inconsciente? Não sei, professor. Não sei porque eu não tenho acesso ao meu inconsciente. Nenhum acesso. Na realidade, você tem alguns acessos, sim, só que eles são involuntários. Você não consegue simplesmente dizer ao ego: escuta, vai lá no meu pré-consciente, depois passa para o nível do inconsciente e me traz algumas informações de lá. Chega a hora que você vai dormir. Quando você vai dormir, quer dizer que você está em estado onírico. Falamos isso aqui
na aula passada. Em seu estado onírico, neste momento, o seu inconsciente, ele acha que tem aquela liberdade para poder assumir o estado de consciência, mas isso não acontece. Isso não acontece. Você tem alguns acessos ao seu inconsciente. E para que serve a psicanálise? Nós vamos ver aqui na próxima aula também os objetivos e as finalidades da psicanálise. Ah, bom, eu vou adiantar para vocês que a psicanálise ela quer fazer com você acordado aquilo que você faz dormindo. Quer dizer, ela quer que você tenha acesso ao seu inconsciente, saiba o que aconteceu lá atrás ou lá embaixo. E se isso é relevante, se isso é importante. Ah, mas eu não quero mexer com o meu inconsciente, eu quero mexer com o inconsciente dos meus pacientes, das pessoas com quem eu vou lidar. Bom, a psicanálise vai dar para você aqui as ferramentas, quer dizer, os seus molinetes, vai dar para você aqui os seus caiaques, os seus iates, o seu balão de oxigênio, os seus submarinos. A psicanálise vai fazer isso com você dizendo, ó, os instrumentos que a gente utiliza é este. O modo de utilizar isso é dessa forma. Ah, eu quero fazer de outra forma. Quer dizer que você quer desbravar o inconsciente que ainda não foi mapeado. Isso aí é uma aventura e tanto. Mas isso aí também está na gênese de toda a ciência, tá bem? A ciência acredita que ela pode ir avançar um passo a mais. Bom, eu quero mais uma vez aqui, na nossa reflexão, perguntar para você, o que é que existe dentro de você que você não conhece? Voltando um pouco para a história da filosofia. Sabem que Sócrates, ele era um homem sexagenário e ele queria ter um conhecimento de si. A guerra não lhe proporcionou um conhecimento de si. A política não lhe proporcionou um conhecimento de si. A vida citadina, a vida doméstica, a vida como homem comum, também não lhe proporcionou um conhecimento de si. Este Sócrates sexagenário, ele era frequentador dos templos dos deuses, até que um dia, cansado daquele templo normativo, do culto normativo, dos mistérios normativos, ele foi até o templo de Hades, o templo do deus dos mortos. E lá no templo de Hades, numa entrevista mediúnica, numa entrevista mística, numa entrevista regada a incenso e a licores, o Sócrates conversou com a pitonisa, a sacerdotisa, e ele ali alucinado, mediante alucinógenos, também com sugestão da pitonisa, ele ouviu o oráculo dizer: Sócrates, você é o mais sábio de todos os homens. Do lado de fora do templo estava escrita a frase que se encontrava inclusive no templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. A partir daquele momento, a existência de Sócrates foi dedicada ao autoconhecimento. Por que estou falando um pouquinho sobre Sócrates? Você se propõe a auxiliar e ajudar as pessoas a terem um conhecimento delas mesmas. Mas você consegue aplicar os princípios da psicanálise a si mesmo, conhecendo-se a si mesmo? Qual foi o método que Sócrates utilizou? Ele utilizou a maiêutica. E na maiêutica, ele se colocava como uma parturiente, dialogando com as pessoas, até o ponto em que essas pessoas entravam em aporia, não conseguiam responder as perguntas de Sócrates. É um método, é uma forma. Sócrates ele estava conhecendo a si mesmo, conhecendo as outras pessoas, ajudando as outras pessoas a se conhecerem. E assim faz a psicanálise e o psicanalista, ajuda as pessoas. A psicanálise ela está dentro do ramo das ciências humanas, tá bem? Seja humanitário, que o seu alvo principal, o seu objetivo principal, a sua glória maior, a sua maior satisfação, seja o de estar auxiliando e ajudando as pessoas a terem um conhecimento de si mesmos. Com isso, você também terá um conhecimento sobre você, sobre si mesmo. E conhecendo-se a si mesmo, você pode ajudar outras pessoas também a conhecerem elas mesmas. Veja, nós não sabemos muito bem o que é que está abaixo do nível da nossa consciência, lá no inconsciente. Mas nós temos uma suspeita de que se está recalcado, reprimido, bloqueado, é porque não pode ser facilmente acessado,
trazido à tona, liberado, e não pode conviver em qualquer espaço, como esses tubarões que você está vendo aí. Esses tubarões eles só podem viver nesse espaço submarino, nesse espaço. Não podem ir para um outro espaço. E se eles forem colocados num aquário? Eles vão conseguir ser controlados? Se você conseguir acessar o inconsciente de uma pessoa, trazê-lo à tona, colocar no aquário, vai conseguir controlar depois o que vai acontecer? Essas são as especulações e as hipóteses que a psicanálise levanta para você. O que nós veremos na próxima aula são os objetivos da psicanálise. Vamos falar sobre a liberação de materiais inconscientes antes inacessíveis e vamos também revelar os complexos reprimidos por causa do desprazer e que produzem os sinais de resistência. Sou o professor Rogério de Souza e essa aqui é a sua aula de teoria psicanalítica. Até mais!